Oi, eu sou a Leide. E eu sou a Raquel. E esse é o nosso Diário das 6 aos 30. É porque a vida começa às 6 da manhã. E a gente ainda tá tentando entender como que ela funciona depois dos 30. Oi, pessoal! E aí, tudo bem? Ai, eu nem acredito que a gente tá gravando o nosso primeiro episódio! Foram muitas semanas. A Catarina também tá empolgada. É, todo mundo tá muito feliz com esse momento. Muito empolgado. Eu nem acredito que a gente tá começando esse novo capítulo da vida. Depois dos 30? Quase aos 30? Quase. Porque, então, tá meio fake esse nome aí, porque eu ainda não tenho 30. Porém, eu vou fazer 30 daqui 2 meses. 2, 3 meses. Eu não sei quando que o primeiro episódio sai. Vai faltar, 2 meses pra mim ter 30 anos. Então... Isso tem muito a ver com as coisas que a gente tem conversado ultimamente. Eu tenho 31. Então eu acho que tem muito a ver com as coisas que a gente tem conversado. Então faz sentido a gente ter um podcast que fala como a gente tem tentado lidar com essa vida depois dos 30. E tudo que vem e tudo que é esperado com isso. Eu acho que a gente vai... Essa é a ideia, né? A gente quer tentar navegar todos esses momentos da nossa vida, todos esses novos capítulos e também ver como é que a gente se vira com tudo que tá acontecendo. E também refletir em coisas que a gente já viveu, trazer coisas leves também, não só as dificuldades ou as coisas difíceis. Até porque a gente fala de coisa pesada e a gente ri ao mesmo tempo, então vocês já se acostumam. A gente vai flutuar entre esses dois sentimentos, esses tópicos. Tópicos? É uma palavra? Tópico? Tópicos é uma palavra. Tá bom. A gente vai ter... Escuta, já vamos deixar claro aqui desde o começo que a gente vai se atrapalhar em algumas palavras. O negócio a gente não mora no Brasil. Ai, meu Deus. Péssimas. Desculpa. Péssima. Não deixem de gostar da gente. E aí, a gente tem o problema de não lembrar das palavras em nenhuma das duas línguas. Esse é o melhor tipo de problema, né, que a gente poderia ter. White People Problems. Desse podcast, a gente já vai começar com esse. A gente já vai pedindo perdão desde agora. Se a gente falar, ai, como fala isso? Prometo que não é a gente sendo nojenta. Não é. A gente já conversou sobre isso, que é um problema que a gente não quer trazer. E a gente já tem esse problema na vida real. Então, assim, não vai mudar. Se a gente quer ser verdadeira, vai acabar acontecendo. Mas não deixa. Dá uma chance pra gente mesmo assim, eu prometo tá bom? que a gente é bem legal. Mesmo se a gente fala que a gente não lembra da palavra em português. Isso, tá ótimo. Então, vamos falar um pouco da gente? Tá, quer começar? Quem somos nós? Posso começar? Então, como vocês sabem, meu nome é Leide. Eu moro na Inglaterra. Nós moramos na Inglaterra. Eu tô aqui desde 2017. A gente faz parte da Jocum. E eu tenho 2 bebês muito fofos que vocês vão ver ou ouvir eles em algum momento, com certeza, por aqui. Com certeza. Vocês já ouviram eles aqui no começo do episódio. Eu sou casada com o Eduardo, mas provavelmente vocês vão ouvir eu chamando ele de Dudu. O tio Dudu. O tio Dudu. Ou... O que mais que eu posso falar? Eu sou gaúcha, sou do Rio Grande do Sul, mas eu não tenho sotaque mais. A não ser... Desculpa aí. Não, tá tudo bem. A não ser que eu vou passar, 2 semanas na casa da minha avó, eu não vou falar, churrasco, leite quente. Bah, guria, tu viu aquilo? Eu não falo assim, mas eu sou gaúcha. Nasci no interior do Rio Grande do Sul. Eu fui pro Mato Grosso quando eu já tinha uns 16, 17 anos. É onde eu conheci meu marido. Ele é do Mato Grosso, de Cuiabá. E... o que mais que eu posso falar? Eu amo Jesus. Importante. Demais. Uma parte muito importante desse podcast. Vocês vão ouvir a gente falando de Deus, de Jesus bastante. Porque a gente ama muito ele. E a gente só tá aqui por causa disso. Então, a gente não vai falar constantemente só de Jesus, mas a gente vai falar de Jesus também. Vocês vão ouvir a gente falando dele. O que mais que eu posso falar de mim? Eu amo fotografia, amo moda, amo design, comunicação. Inclusive, tudo isso são coisas que ligaram a nossa amizade. Exatamente. E, como eu falei, tenho 29 anos. Em breve farei 30.
levemente... Eu ia falar terrified. Levemente apavorada com a ideia, porém muito empolgada. Com os 30 chegando. Nossa, gente, o que mais que eu posso falar? Você. Passa pra você. Senão vai ficar só eu. Mas a gente sabe o que vai acontecer da vida de eu ficar falando blá, 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 então tá tudo bem. Nós duas vamos falar já. vários. Eu sou Raquel, Ana Raquel. Fala, Ana. Fala, Ana. Ninguém me chama de Ana, mas eu sou Ana Raquel. Então eu já quero começar assim, pra daqui 6 meses vocês falarem, mas você é Ana, ninguém sabia. A gente já ficou a informação já aí. ficou a informação. Eu tenho 31 anos. Eu não sou terrified de ter 31 porque eu amo aniversários. Então, se eu não envelhecer, eu não faço aniversário. Então, eu prefiro lidar com o fato de que eu tô envelhecendo e que eu vou ter aniversário todo ano do que não envelhecer e não ter aniversário. Eu acho aniversário Eu gosto dessa legal. mentalidade. Eu acho aniversário um rolê muito legal. Eu amo que a gente tem um dia pra celebrar a nossa vida. E eu tento celebrar a vida nos outros dias do ano. Mas aí tem aquele dia que é pra celebrar a vida. Eu passo dos limites e celebro o mês todo? Talvez. Ai, eu amo celebrar o aniversário a semana inteira, no mínimo. No mínimo. No mínimo. Eu geralmente tento fazer, tipo assim, 3 semanas. É a semana do aniversário. Com certeza. E aí, eu tenho 31 anos, como eu falei. Eu sou filha de missionários. E por que eu falo isso já no começo? Porque quando o pessoal pergunta de onde eu sou, eu não sei muito de onde eu sou. Eu falo que eu sou baiana porque eu acho que é o estado mais bonito do Brasil. E eu vou continuar falando isso. Mas eu cresci no Ceará, que eu também sou apaixonada, então eu falo que eu sou baiana cearense. Os meus pais já estavam em missões, então a gente mudou pro Ceará, eu era bem pequenininha. Mas em 2012 eu mudei pro sul do país, que foi quando eu fiz a TED, que é uma escola de treinamento e discipulado da Jocum. Fui pra Maringá. E aí, depois de lá, eu fui para o interior de São Paulo, que foi quando a gente se conheceu, 2015. Eu fui fazer escola de design. E o prático da minha escola de design foi em Cuiabá. E aí foi quando eu conheci a Leide, uma jovem noiva. E desde então eu continuo em missões. Eu me mudei pra cá no passado. Então eu mudei pra cá em 2024. Eu também sou fotógrafa. Eu também trabalho com design. Eu sou ilustradora. E todas essas coisas dentro de missões, o que me empolga, assim. Eu amo e que eu uso ferramentas de comunicação pra falar de Cristo e pra falar de povos não alcançados. Eu acho que isso talvez é a coisa que mais me move como pessoa, como indivíduo hoje. E... meu português não tá tão ruim não, você fala a palavra indivíduo. Arrasou. Foi bom? Foi bom. E... eu acho que toda essa ideia do... eu sou mais velha... Como não tenho filhos, eu vou falar que eu sou a mais velha de 4 irmãos, porque eu sou apaixonada pelos meus irmãos. E eu tenho um sobrinho, que é a coisa mais fofa do mundo. Vocês não vão ver meus irmãos e meus sobrinhos, porque eles estão lá no interior do Ceará. Mas eu sou apaixonada por eles. E eu acho que é isso. Eu amo a ideia de que a gente pode usar uma ferramenta de comunicação para falar da vida e falar de Cristo e de como a gente foi transformada por Ele e como isso transforma tudo que a gente faz e tudo que a gente é. Uhum. Então, eu gosto dessa ideia de que a gente tem ferramentas pra isso. Eu acho incrível. A gente podia contar como é que aconteceu, né? Da nossa ideia do podcast. Porque a Leide olhou pra mim e falou, tem um convite. Eu falei, topo. Aí ela falou, mas você nem sabe o que é? Eu falei, mas se você tá me convidando, eu topo. E a gente tá aqui 2 meses depois. A confiança ou então a cabeça... Não, eu confio. Eu sabia que ela... assim... Se vai chamar pra pular de paraquedas, eu acho muito difícil ela chamar, mas é mais fácil eu topar do que ela. Então, com assim, certeza. Eu não acho que ela é mãe, ela tem 2 filhos pequenos. A Lady não vai me chamar pra nada demais. Basicamente, nada muito radical, assim. Então, é mais fácil eu te chamar pra coisa radical. Não, eu não iria. Conhecendo essa amizade. Exato. Vocês já estão vendo, né, as diferenças. Mas a gente passou, 3, 4 dias juntas, porque Dudu tava viajando. E aí, Raquel veio ficar comigo, com as crianças. E aí, todo dia, a gente ficava 2, 3 horas conversando sem parar. E a gente ia de trauma pra família, High School Musical. A gente vai falar de High School Musical, Orgulho e Preconceito, Bluey. Bluey é uma parte importante desse podcast. Vocês vão ouvir muito. Meu Deus. Bluey se tornou uma parte importante da nossa vida ultimamente. Todo dia a gente fala alguma coisa que a gente consegue...
se conectar com o desenho da Bluey. Então, Pois é. fica aí pra vocês. Se vocês não assistiram, assistam. Você não, tem filho, não tem filho? Assistam. Você devia assistir Bluey mesmo Devia sem ter assistir, filho. porque faz Você bem aprende pra sobre vida. ser pai, sobre ser mãe, sobre ser amigo. Sobre ser filho. Pois é, meu contato no celular do marido dela tá Raquel, entre parênteses, Bluey. Eu nem sabia. É boa. Boa. O Dudu, a gente vai falar do Dudu muitas vezes. E vocês vão ouvir muito falar. Quando falar ele dele. vier de convidado, vocês vão entender. É. Então, pera, mas deixa eu falar como é que foi o convite. Então, como a gente passou muito tempo... TDAH. A gente passou muito tempo conversando sobre assuntos tão aleatórios, e aí eu fiquei pensando assim, pô, eu amo que a conversa nunca morre. A gente sempre tá conversando alguma coisa. Claro que aqui é um pouco diferente, porque a gente tá ciente de que tem uma câmera, tem os microfones. Eu já tinha esquecido. Desculpa. Droga. Muito bom. Mas eu fiquei pensando assim, pô, eu acho que é muito legal essa dinâmica. E a gente sempre fala de coisas que eu acho que outras mulheres, não só, isso aqui não é só pra mulher, mas outras pessoas iriam se identificar também, porque são assuntos da vida real, do dia a dia. Então, eu fiquei assim, pô, ia ser muito legal se a gente tivesse um tempo pra conversar, pra compartilhar essas coisas com outras pessoas. E eu fiz parte de um podcast que se chama Girl Talk, que é eu e mais outras Vão assistir no 3 YouTube meninas. de YM Harpending, que é muito bom. Confere, a gente pode deixar o link. E eu gostei bastante de participar, só que era em inglês, com outras 3 meninas incríveis, culturas diferentes, sotaques diferentes, histórias de vida, né, completamente diferente uma das outras, e foi muito legal. E eu tive várias meninas que então várias pessoas vieram falar comigo. Várias pessoas comentaram. E mas elas falaram, pô, eu gostei demais, mas eu queria, se tivesse legenda em português, ou então, se tivesse algum episódio em português, ia ser muito legal, porque eu não falo inglês, ou então meu inglês não é tão fluente, eu não consigo entender tanto. E aí é algo que eu até conversei com essas meninas um tempo atrás, eu falei, pô, ia ser muito legal se eu pudesse convidar brasileiras pra gente poder compartilhar sobre esses tópicos. Mas isso foi quase 2 anos atrás, porque a Catarina tinha 7 meses, eu acho, a última vez que a gente gravou o podcast. Então, meio que ficou pra trás, eu engravidei de novo, tive bebê e tudo mais. E aí, quando a gente tava conversando, eu falei, caraca, eu acho que essa dinâmica poderia estar muito certo. Eu acho que a gente conseguiria trazer isso legal. E aí, eu falei, tá, eu vou conversar com ela. Aí, passou 1 semana, 2 semanas, vida de mãe, esqueci completamente. Aí, teve um dia que a gente tava gravando um... Lookinho do dia, que a gente grava quase toda vez que a gente se vê. E aí, eu falei, então, tem uma proposta. Quase toda vez que a gente se vê fora de casa. É? Eu não dou opção da gente não se ver todo dia, porque... Como que eu vivo minha vida sem ver Catarina e Bento? A Lady é um bônus, mas não tem como viver a vida sem ver Catarina e Bento, então... Eu entendo, eu já aceitei essa realidade. Mas aí, estamos aqui. E é isso aí. A gente não vai... Eu ia cantar, mas eu não vou fazer isso com vocês. Que vocês não, a gente não vai obrigar vocês a ter que ouvir isso. Vamos deixar merecem. Isso pro Dudu. O Dudu é cantor. Dudu canta. Vamos deixar isso pra ele. Eu acho que tem algo especial de poder falar da vida. Eu acho que eu tenho pensado muito sobre como é importante ter um amigo da mesma idade na fase que a gente tá vivendo. E é muito louco, porque eu e a Lady, a gente vive 2 fases totalmente diferentes. Então, eu sou uma mulher solteira em missões que tem eu tenho uma rotina de vida totalmente diferente da rotina da Lady, que é uma mulher casada em missões. Mas, de qualquer forma, a gente vive... E é mãe, né? Mas a gente vive dentro desse contexto de missões. E eu acho que nisso tudo é muito legal que mesmo que a gente tenha vidas e contextos muito diferentes hoje, no dia a dia, faz toda a diferença ter um amigo da mesma idade. Eu acho que ter um amigo da mesma idade que fala a mesma língua... Vim pra Inglaterra me fez valorizar muito mais o falar em português. Porque não importa o quão fluente o meu inglês é, tem coisas que eu só consigo falar na minha língua mãe. A gente vai falar muito de língua mãe, de tradução de Bíblia também, porque é uma coisa que faz muito parte
quem eu sou em missões, e é uma coisa que eu amo muito. E eu acho que desde que a gente começou a falar de tradução de Bíblia em missões, eu comecei a pensar na questão de língua-mãe. E aí eu mudei para um contexto onde eu falo inglês o dia todo, e eu percebi que não importa o quão melhor o meu inglês fique. Tem coisas que eu só consigo conversar quando a gente tá junto. Ou, tipo, algum outro amigo brasileiro, porque é o que eu falo com a língua do meu coração. Então, a gente pode fazer isso em inglês. E eu acho que nós vamos ter episódios em inglês, porque nós temos amigos incríveis que a gente quer convidar. Mas, ao mesmo tempo, é muito legal o poder estar fazendo isso na língua do nosso coração, sabe? Na língua que a gente cresceu. Talvez. Com certeza. Eu acho que é incrível isso. E eu acho que é algo que a gente não se dá conta até mudar para outro país. Até você ser exposto a uma cultura que não é sua. E eu gosto muito dessa conversa porque quando eu vim para Inglaterra, eu vim para fazer escola de inglês dentro da Jocum. E eu sabia pouquíssimo de inglês. O básico. As pessoas olhavam para mim e falavam good morning. E eu ficava assim, não fale comigo. Eu ficava apavorada. E nem é porque ela é introvertida. Também. E não era nem por causa disso. E demorou um tempo pra mim entender que, na verdade, eu tinha muita dificuldade de... Depois, quando eu comecei, né, a conversar um pouco mais, eu percebi que era difícil além... Porque eu não conseguia me expressar na minha própria língua. Eu não conseguia fazer as brincadeiras que eu faço com os meus amigos em inglês. A gente não pode falar necas de pitibiribas em inglês. Não que eu fale em português, mas sempre que eu penso nisso, eu penso, caraca, necas de pitibiribas é uma palavra muito boa. Então, tem coisa que leva muito tempo até você conseguir expressar da mesma forma. E mesmo assim, nunca vai ser ao ponto que você se sente 100% em casa. Ou 100% confortável. Não, 100%... Não, confortável sim, mas você não consegue... Tinha umas palavras que a gente tava falando esses dias. Você falou, caraca, como é que eu vou expressar isso? A gente começa sempre falando de saudade, né? Porque saudade é uma palavra que a gente só tem na nossa língua. Mas eu acho que tem muitas outras coisas, assim. De certa forma, eu sinto que esse ano foi um ano que o meu inglês cresceu muito e que eu consigo... Porque... 90% das minhas relações não são em português. Então, eu não tenho isso de, tipo, você volta pra casa e você fala em português com o Dudu. Eu volto pra casa e... Não tenho mais um roommate, mas a minha última roommate, a gente conversava em português ou em inglês. E eu acho que eu criei esse hábito de talvez conseguir me expressar mais em inglês do que eu conseguia antes. Mas ainda assim... por mais não que é a mesma coisa. Eu sinto, tipo... Hoje eu oro em inglês sem perceber. Então eu sei que o inglês tá tocando no meu coração. Isso me empolga porque eu sei que essa aqui é a minha casa. E eu me sinto em casa aqui como há muitos anos eu não me sentia em nenhum lugar. Então eu sei que esse é o lugar que Deus tem pra mim hoje. Eu sei que a minha estadia aqui é muito mais longa do que 2 anos. Então eu espero que o inglês seja uma língua que pegue no meu coração de forma mais profunda. Mas eu ainda acho que na fase da vida que eu tô vivendo hoje, graças a Deus que isso aqui é em português, porque eu nunca ia conseguir falar tudo isso em inglês sem parar e pensar, essa frase faz sentido em inglês? Porque eu falo isso pra caramba. Mas eu acho que você consegue se expressar muito melhor do que você imagina. O seu inglês é muito bom. Tenho amigos. Besties. Não, mas eu tô falando sério, não por ser sua amiga. Eu acho que o seu inglês é muito bom mesmo. E eu acho que melhorou do ano passado, de quando você chegou até agora. No meu último flat, eu tenho uma amiga chamada Hannah. Gente, eu tenho uma tendência... O meu último apartamento, desculpa. Eu tenho uma tendência aí de falar muito das pessoas da minha vida, tá? Então vocês vão conhecer muita gente pelo nome. Mas eu tava conversando com a Hannah um dia, e aí ela falou que ela acha que a gente não conseguia ter as conversas que a gente tem hoje em dezembro. Caramba! Eu não te disse? Não. Ó, uma novidade. Tá vendo? A gente conversa 3 horas. Dia desses eu viajei, né? Aí, segundo dia da viagem, a gente ficou 1h20 no telefone. A gente... Não, e detalhe, eu não percebi. Eu achei que tinha chegado perto de meia hora. Aí a gente foi desligar a ligação. Aí ela...
caramba, eu tô há 2 dias fora e só 1 hora. E aí já foi 1 hora de ligação. Aí eu sem entender nada do que ela tava falando. Até porque a gente tava fazendo coisas. A gente tava falando do podcast. A gente tava falando do podcast, trabalhando e tudo. Aí, quando eu fui apertar pra desligar a ligação, eu olhei e meu Deus, como assim? Todo esse isso, tempo. eu sou parte da família. Eu queria dar um oi pros pais da Lady. Oi, pai, oi, mãe. Oi, tios. Eu sou tia das crianças, entendeu? Então, assim, eu sou de casa. Já é de casa. De casa. Ela entra lá em casa, as crianças, a Catarina, né, que é mais velha. Tia. Pois é, eu tô lutando pra ser a tia Kekel, porque a gente tem uma outra amiga que é a Raquel. E aí, a gente tá tentando ver quem que vai ser a tia Kel, quem vai ser a tia Kekel. Eu tô lutando pela tia Kekel, porque eu acho que a Kekel é mais fofo. Kekel. Ela falando alguma coisa, eu já tô feliz. Ela tem a própria língua no momento. Ela é uma mistura de inglês, português e... Mas uma vez eu tava conversando, a Karina, é minha melhor amiga, ela vai aparecer muitas vezes aqui. Ela é filha de brasileiro com argentino no / uruguaio. E aí a gente tava falando sobre isso, de que a criança que cresce no contexto bilíngue, ela demora mais. A gente nunca conversou sobre isso. Mas ela demora, mas ela demora mais pra aprender a falar. Tipo, ela é uma criança que fala um pouco numa grande maioria, né? É claro que tem exceções, mas ela é uma criança que demora mais pra falar, mas quando ela fala, ela já fala as 2 línguas. Então parece que ela é uma criança atrasada num todo, e aí tem gente que às vezes para de falar as 2 línguas por conta disso. Mas quando ela começa a falar... Porque eu acho muito legal, porque a Karina, ela vai do bye-bye pro tchau. Ela vai do abraço pro cheese. Então, tipo assim, ela tem a consciência das 2 línguas na cabeça dela. E eu acho isso muito legal. Eu acho que é uma coisa que eu quero fazer com os meus filhos hipotéticos do futuro. A minha filha que vai casar com o Bento. Sua filha... A minha filha que vai casar com o Bento. Eu já tô planejando. Os planos dela. Qual que é o seu plano com o seu sobrinho também? Meu sobrinho vai casar com a Catarina. A gente vai ser uma família mista. Ai, eu acho incrível isso. Eu acho que vai ser tão engraçado quando eles forem mais velhos. E daí eles vão falar assim... Eles vão se conhecer com certeza em algum momento. Eles vamos vão ser assim, melhores amigos. Nossa, é da minha mãe, sua tia, falando que a gente ia casar um dia. Já pensou se isso acontece mesmo? Não, que eles vão ser melhores. Assim, eu tendo filhos... Nunca sabe, né? Mas eu tendo filho, eles vão ser melhores amigos. Porque não existe próximos. A opção. Não tem. Vão conhecer um ou outro, vão ser próximos, amigos de infância. Bom. O que me empolga, assim. Eu acho que é isso. Eu acho que isso vem junto com a ideia dos 30 anos, né? Eu acho que a gente começa a pensar na vida e no futuro de forma que, tudo começa a imaginar. Vamos casar os filhos dessa com aquela. Isso, eu sou solteira, tá? Eu tenho nem namorado, mas a gente Meus filhos têm 2 anos e 8 meses. Uma tem 2 anos e o outro tem 8 meses. A gente vai falar muito das crianças, tá? Eu acho que se vocês não perceberam... Só um pouquinho. E o meu sobrinho também. Ele acaba sendo parte de muito dos meus... Acho que muitas crianças acabam sendo parte muito da vida, assim. Como assim? Sei lá, das conversas, dos assuntos. Quando você é tia, quando você é mãe, acontece isso. Se você não tem filho... E você tá pensando bem assim, nossa, o que essas 2 doidas estão falando? Deixa eu te falar. Espera. Eu achei que ele ia falar você vai... Não, algo mais profundo. Deixa eu te falar. Não, é porque realmente, eu lembro que antes de eu estar grávida, quando eu tava grávida, eu falava assim, não, porque eu não quero que a minha vida seja só falar dos meus filhos, só pensar nos meus filhos. Minha querida, você não tem outra escolha. No caso, eu não tenho outra escolha. Às vezes a Raquel e o Dudu são os únicos adultos que eu converso no dia. Em pessoa. Porque eu não dou opção. Porque quando eu vejo, tá lá em casa. E eu acho ótimo, porque tem dias que eu tô assim. Ela chega, como é que tá seu dia? Daí eu... Ai, difícil. Ou então ela chega lá, como é que tá? Eu, não, tá ótimo. O Bento dormiu mais do que 4 horas direto. Hoje o dia tá maravilhoso. São dias que a gente celebra. A nossa primeira mensagem todo dia é... E aí, como você dormiu? Aí dormiu? Porque o relógio do sono é o Bento. Como é que vai ser o dia? Quão bem ele dormiu durante a noite.
o que é a realidade da minha vida no momento. Então, vai ter bastante desse tipo de conversa, porque maternidade, voltar a trabalhar, eu acho que isso vai ser bem grande nos próximos meses pra mim. Então, eu vou acabar... A Lady volta a trabalhar em julho. Que é quando ela faz o aniversário de 30, ou seja, julho vai ser um mês. Vai ser um mês intenso, vamos ter várias coisas, várias mudanças. Eu tô bem animada. Vai ser ótimo. Eu acho que... E aí, junto com isso, eu tô vivendo essa fase de... Tô me adaptando num país novo, eu tô aqui tem 6 meses. Esse mês faz 6 meses que eu mudei pra cá. É verdade. Na verdade, assim, eu vim em abril, fiquei até julho, voltei pro Brasil pra aplicar pra visto, documentação, todas essas coisas, e voltei em novembro. E aí, esse ano tá sendo cheio de muitas coisas, mas tá sendo muito legal. Então, hoje, eu tô envolvida no Descend, e então tem o Descend, tem... A igreja, nós somos da mesma igreja. O marido da Lady é pastor na igreja que eu sou voluntária. Então, a igreja, a gente vai acabar falando muito da igreja também, porque faz parte da nossa vida. Da nossa vida. A Lady fazia o trabalho na igreja antes de parar, que eu tô fazendo hoje. Algumas coisas. E a gente vai falar do Thiago também. O Thiago, ele que é o meu boss na igreja. Meu chefe. E beleza? E aí, tio? Tio. E acho que esses próximos 3 meses estão levemente muito cheios de viagens e coisas missionárias. Então, coisas missionárias, muitos casamentos. Quantos casamentos você tem pra ir esse ano? Até julho 6. Caramba. Muitos looks do dia em casamentos. Muitos looks do dia. Tem mais casamento aqui do que eu tinha no Brasil. Do nada. Do nada. É que você... Quem é que não quer ser teu amigo, né? Eu sou uma social butterfly. Social butterfly. Explica o social butterfly. Eu não sei porque eu aprendi inglês. Social butterfly. Então é uma borboletinha que gosta de estar assim em todos os eventos. Tá um pouco aqui. Que faz amigos. Você faz amigos. Muito fácil. Eu já sou o oposto. Demora muito tempo pra mim fazer amizade. Tudo bem, eu tô fazendo amizade e trazendo meus amigos pra sua vida. Beijo, Glória. Ei! Glória! A gente tem um grupo chamado Sisters. A gente faz pottery, cerâmica juntas. A Glória também é fotógrafa em missões. E a Glória trabalha no Descend também. No caso, assim, né? A gente vai começar a trabalhar junto de forma mais direta semana que vem. O que me empolga pra caramba. E a Glória é uma das amigas mais próximas que eu tenho aqui. Então, a gente tem um grupinho. Eu acho que isso é uma coisa que tem me empolgado muito a ver como os meus grupos de amizade aqui na base têm mesclado. No caso, você tá mesclando em todos os meus grupos de amizade porque eu não tô te dando opção. Eu comecei a ter uma vida social que eu não tinha antes por causa dessa aqui. Muito obrigada. Muito de nada. Então é isso, a Praise tá aqui, vocês vão conhecer a Praise. Eu vou fazer um mini vídeo, talvez a gente pode botar na edição pra vocês verem a Praise. Ela tá sendo colocar ali. Nossa diretora. Mas não que ela está prestando atenção. Ela não faz ideia de que a gente tá falando dela. Ela não faz atenção dela. Que a gente tá falando dela, mas a Praise, a gente divide o quarto até semana passada. E ela também é uma das minhas amigas mais próximas. Eu falei, vamos trazer. Então é isso. E a gente tá na casa da Johannica, que era obreira na base que a gente se conheceu. Sim. No caso, a Lady casou e foi pra base de Jocum fazer escola de design. A escola que ela foi fazer a TED, que é a escola de treinamento e discipulado. A gente precisa lembrar que o pessoal não conhece as siglas. Não é todo mundo que e tá aí... dentro da linguagem de Jocum. Isso. E aí, depois ela fez escola de design. E aí, eu fui obreira na escola de design da Lady. E aí, 9 anos depois, estamos aqui. Estamos aqui. E é isso, Nos entendeu? conhecemos quase 10 anos atrás. Deus esperou 10 anos para fazer assim, vocês duas vamos juntar. Pronto, aí, ó. Amizade. Foi tipo sucesso. assim, janeiro a gente teve um café, eu chorei no café. A vida tava complicada em janeiro. Aí a gente conversou de novo, tipo assim, não, o que foi assim, ó. Ano passado eu vim fazer uma escola aqui e a Lady estava grávida. E aí eu voltei pro Brasil. E aí eu estava lá no Ceará, né? Que eu fui ver minha família. E aí eu fui no Mercado Central de Juazeiro do Norte. Muito bom, Mercado Central de Juazeiro do Norte. E aí eu vi uma rasteirinha de couro, eu falei, vou levar pro Bento. Aí eu lembro que, tipo assim, a gente não tinha se falado, a gente nem era
próxima. Aí eu falei, eu vou ligar pra ela na cara de pau pra saber se ela gosta. Aí eu liguei. Eu não atendi. Mas você respondeu na hora. Eu acho que o Bento, tipo, devia estar mamando. Você respondeu na hora. Ah, é porque ele já tinha nascido? Já, ele tava, tipo, com uns 2 meses. Foi em menos setembro? de 2 meses. Foi, tipo, comecinho de setembro. É. Ele ainda tava bem pequenininho. Aí eu trouxe uma rasteirinha pro Bento. Na cara de... O que acontece? A Catarina é um neném muito fofo. E aí eu ficava pensando, caraca, a gente tem que ser amigo porque eu preciso conquistar essa criança. Aquelas, né? E aí... Só pra ser próximo dos meus filhos. Eu? Enfim. Aí, nesse processo, eu também comecei a trabalhar na igreja. Depois que eu voltei. É verdade. E aí... A gente tava... Acho que depois desse café que a gente teve em janeiro. Foi pesado. A gente se viu um outro dia, a gente tava conversando. A gente teve um café na casa da Raquel. Que é a esposa do Thiago. Que é a esposa do Thiago. E aí a gente não tinha se visto por um bom tempo. Você tinha voltado pro Brasil. Do Brasil pra Inglaterra. E eu passei por um término, tipo, 2 semanas depois. Então foi uma... Aí eu não tinha te visto. Aí a gente lá no café, era umas 4, 5 mulheres. Aí do nada eu viro pra Raquel. E aí, como é que você tá? Aí a gente ficou, tipo, meia hora conversando só nós duas. Foi ótimo. E aí a gente falou, vamos ter um tempo. Aí eu não lembro o que aconteceu. Estava eu na casa... Não sei porque que eu fui lá pra casa dela. Acho que foi semana... no café ela falou pra mim. O Dudu vai viajar. Isso aí. Tu pode ir passar lá em casa, me ajudar, essas coisas? Eu falei... Eu posso A ideia dormir. era, tipo assim, uma vez por dia, passar lá, me dar 15 minutos pra eu tomar um banho. E aí eu falei, não, eu vou dormir. Aí, antes do Dudu viajar, eu falei, vou começar a ir pra casa dela, para as crianças se acostumarem comigo. Porque eu falei, pô, a mulher tem 2 crianças com 2 anos de idade, menos de 2 anos de idade, então bora lá. E aí eu lembro que no segundo dia, assim, a gente começou a abrir o coração. Eu olhei pra ela e falei, Leide, a gente vai ser melhor amiga, né? E a Leide olhou pra mim e falou, Raquel, você já é uma das minhas melhores amigas. Eu olhei assim, eu falei, é isso. Aí eu comecei a chorar, ela começou a chorar. A gente chora muito. Que eu sou muito grata. Eu choro bem mais. Eu ia falar. Na hora que eu fui Quantas vezes eu chorei? Naquele dia você chorou? Naquele dia foi. Você chorou na viagem também do Dudu. Aquela viagem foi especial. Foi especial. Foi a viagem que Deus... eu acho que Deus tinha a faca e o queijo na mão pra fazer essa amizade acontecer. Tá aí uma frase que vocês vão ouvir bastante. Eu gosto. É porque a gente não sabe. Ontem eu tive uma reunião e eu fui tentar explicar para os gringos o que é faca e queijo na mão é. Foi muito bom. Foi uma boa analogia, eles gostaram. Tudo porque eu não conseguia lembrar da palavra processo. Mas deu certo. Processo, Foi ótimo, hein? Então, eu acho que é isso, né? Pro nosso primeiro episódio. Foi bom, né? Já foi o primeiro. Ufa! Olha só. Olha só a gente. Ei, podcasters. Eu nem acredito. É a 19ª vez que eu falo, eu não acredito. Mas é verdade. Mas é muito... Eu acho que é algo muito empolgante pra gente. Esse momento eu acho que tem bastante coisa pra vir por aí. É algo que a gente orou juntas. E a gente contou uma pra outra como Deus tem nos chamado pra usar as nossas vozes de formas diferentes. Mas eu acho que isso também é uma resposta de oração. É uma resposta de algo que Deus tem pra nós. Então é muito legal poder ter esse tempo e poder trazer vocês com a gente pro os nossos processos da vida, o nosso diário, que começa às 6 da manhã. Por quê? Porque, né, a vida do trabalhador, sendo um ministério ou fora dele, se você é mãe ou não. Ou se você tem filhos. Começa lá pelas 6 da manhã. E o ciclo não acaba, né? Então... Então a gente se vê semana que vem? A gente se vê semana que vem. Tchau! Tchau!